agradecer a pastora Alessandra. Alessandra, né, querido? Meu pastor Paulo, né? Isso. Eu tô meio. A gente já passa dos 40. Ô, nem Imagina, digo, né? nem me fala. Mas o Senhor é Deus na nossa vida. Eu tô contente que eu tô vendo Deus falar comigo da hora que eu cheguei aqui. Oh, aleluia! Glória a Deus. E Deus fala a todo momento. Na palavra do irmão aqui, que eu vim pensando de lá pra cá, os louvores. Abra a Bíblia comigo, queridos, em 1 Reis 19, Eita Deus! Oh, aleluia. versículo 11, a parte B. Versículo 11, 1 Reis 19, versículo 11, a parte B. Olha que tremendo, eu estava pensando que Deus vai confirmando as coisas, que Deus usando a irmã agora no louvor. O Espírito Santo é algo tremendo. É Deus lindo. E eu estou feliz de estar aqui. Diz assim, ó. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes, Aleluia. e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Eita Glória a Deus! Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. É Deus. E depois do fogo veio o som de um Aleluia. suave sussurro. Meu Deus, é forte. Quando Elias ouviu isso, cobriu com o rosto com o manto, Eita Deus! Saiu. Aleluia! pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo Glória a aqui, Elias? Deus. Olha aí, Oh, papai. Deus tremendo! Pode se assentar. Ô, papai querido! Olha como é que Deus confirma a palavra. Meu irmãozinho, qual que é o seu nome, meu querido? Deus é Como é o nome maravilhoso. dele? Lucas. Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Ele foi o complemento da confirmação da Pai palavra. querido. Aleluia. E Glória hoje a Deus Deus, ele vai Pai. falar de uma maneira especial aqui. Meu Deus. Eu vejo é Deus forte. falando comigo, eu peço a Deus todo momento que eu não consiga, que eu não venha perder a conexão Aleluia. com as coisas dele. Meu Deus. E quando eu abri essa palavra, eu fiquei assim meditando. Deus, por que o Senhor vai falar comigo entre dois personagens? Um, que eu vou citar agora, é Elias, Deus. e o outro Davi. Ambos adentraram numa caverna por causa de certas circunstâncias. Dois ícones que adentraram numa caverna por causa de circunstâncias distintas. E eu fiquei analisando aquilo e fiquei meditando em 1 Reis 19 e fiquei meditando em 1 Samuel 22. Duas coisas distintas, mas com coisas em comum. E eu estava analisando um grande profeta, Elias, chamado por Deus, depois de várias circunstâncias a qual ele enfrentou, provou que Deus era Deus através do Espírito dele, e aí ele recebe uma informação de alguém que tinha uma mulher querendo matá-lo. E ele acabou se destruturando. Depois de uma grande vitória, olha só, depois de uma grande conexão com Deus, Glórias. uma grande vitória que ele teve, que Deus se manifestou, ele reparou o altar, ele fez várias circunstâncias através do Espírito de Deus. E depois ele se depara com uma informação dessa de uma mulher que queria matá-lo. E aí ele se retirou-se. Ele adentrou numa caverna e ficou lá. Mas antes dele adentrar numa caverna, ele se deitou debaixo de um zimbro e o anjo apareceu para ele. Olha só, antes de adentrar numa caverna, o trajeto para chegar na caverna teve uma conexão com Deus e Deus se manifestou para ele de uma forma diferente. Mas ele estava tão com a mente cauterizada. Nossa, eu estou sentindo Deus que eu estou pregando aqui. Aleluia.
Eita, Jesus, gostei do vaso ali. Deixa eu ficar conectado aqui. Irmãos, e ele ficou com a mente tão cauterizada por tudo que ele executou, que provavelmente ele se desgastou. Parece que ele esqueceu que Deus tinha o poder para revitalizar e transformar, Oh, trazer à aleluia! existência aquilo que Glória a está Deus! atormentando ele. Vocês estão entendendo? Oh, papai querido! Então, peraí, então. Depois de uma grande batalha, Deus se manifestou e trouxe vitória, e os profetas de Baal caíram por terra e foram mortos pelas mãos de Elias. E aí, uma mulher do mal queria matá-lo e destruturou ele. Então, peraí, tem momentos que na nossa vida nós devemos nos retirar É para que a Deus! gente possa se restaurar em Deus. Aleluia! Aleluias! Aquelas circunstâncias que Elias passou, em 1 Reis, capítulo 18, 19 ali, vocês vão ver, ele desgastou-se mentalmente e até mesmo espiritualmente. Pode ver que ele ficou com uma forma totalmente estabilizada, devido àquilo que ele enfrentou. Aí ele começou a entender, será que Deus está comigo? Deus tinha acabado de se manifestar para ele. É, Jeová! Se manifestou de uma forma poderosa através da teofania. Pai. Uma forma que você vai, nossa, Deus se manifestou. Todos viram que Deus se manifestou através de Elias. Glória a Deus. Aí agora ele se afugenta e o anjo aparece para ele. O que eu achei interessante, quando ele estava deitado dormindo, o anjo apareceu para ele, deu um cutucão nele, olha só, come aí e anda que seu trajeto vai ser muito perdurador. Mas come esse pão e come, olha legal, o jarro de água. Deixa o pão e o jarro de água. Ele com o pão e o jarro de água, ele andou 40 dias e 40 noites. É Deus! Peraí então, 40 dias e 40 noites através de um pão e um jarro de água. Tá bom aí a filmagem, querido? Não tô muito fora não, né? Peraí, um pão e um jarro de água? Oh, Ele aleluia! andou 40 dias e 40 noites. Então peraí, então, que pão que era esse? Oh, glória. Que jarro de água que era esse? Então peraí, quando algo é dado por Deus, existe perduração. É Deus! Vocês estão entendendo? Quando Deus dá algo para você, é algo que vai perdurar. E vai perdurar e pode multiplicar. Aleluia. Pode ver que multiplicou as forças de Elias, que ele andou 40 dias, 40 noites até chegar na caverna. Aleluia! Mas antes disso, Deus tinha falado com ele o quê? Ó, você vai ter que ungir tal, você vai ter que ungir tal pessoa rei, tal pessoa isso. E depois Eliseu. Você ungiu Eliseu. Houve um processo que Elias teve que fazer. Através de um pão e um jarro de água. Ele trouxe uma estamina tão grande para a vida dele, que aí depois ele entrou numa caverna e ficou lá. Deus demonstrou-se para ele através de um sussurro, de uma aquietude, não através de terremoto, não através do vento, não através do vento. Pai, olha aí, Aleluia! Preste atenção, quando ele colocou o manto, qual era o momento que ele colocou o manto? Que eu acabei de ler. Qual que é o momento? O momento que ele colocou o manto e foi até a porta da caverna, não foi no momento que aconteceu o terremoto, não foi no momento que aconteceu o vento, não foi no momento que aconteceu o fogo. É Foi Deus! no momento de um vento tranquilo, Aleluia! um sussurro. Ele teve entendimento que aquele momento ele tinha que sair, que Deus iria se manifestar através do sussurro, da quietude, da tranquilidade. Então ele tinha, sabe o quê? Conexão com Deus. É Por mais Deus! que ele estava preocupado e com medo, ele sabia quando Deus se manifestava de alguma forma. Aleluia! Então entenda isso. Comece a ter uma percepção do manifestar de Deus de uma forma que ainda você não viu. Olha só, ele poderia ter saído aqui a qualquer momento. Ele poderia ter se levantado a qualquer momento, mas ele percebeu que Deus estava num vento tranquilo. Estava num momento tranquilo, sussurro. Não estava no terremoto. Então, peraí, que particularidade que é essa? Que intimidade que é essa que ele tinha? Que ele conseguia entender quando Deus estava manifesto? E Deus, o que você está fazendo aqui? Estava muito perto. Sai daí. Tem um novo projeto. Eita Deus! Tem um novo projeto para fazer. Aleluia! Olha só. Deus manda o anjo para alimentar e Deus depois se manifesta para ele num sussurro, numa tranquilidade.
para poder falar para ele: agora eu tenho uma nova missão para você. Agora está na hora de você transpassar aí, transpassar aquilo que eu te dei. Glória a É a Deus. hora de você multiplicar aquilo que eu te dei. Esse pão e água, eu estou orando a Deus nesse sentido, viu? O pão e água, eu falei assim: nossa, trouxe uma capacidade muito grande, tanto fisicamente como psicologicamente. E depois do pão e água, ele foi para a caverna. Mas depois ele foi fazer a meta que Deus disse para ele fazer. Deus. Qual é a meta que Deus tem para você nessa noite? Nós estamos aqui em 7 pessoas, fisicamente. 7 pessoas. Muita Aleluia! Muita perfeição. Glória a Deus. Deus é um Deus de detalhe. E eu quero dizer, tem gente que está preocupado com amanhã. Deus vai se manifestar de uma Deus. forma na quietude para te honrar. Aleluia! Deus me trouxe aqui, gostei de tudo que vocês estão vestindo. Deus fala comigo através das coisas na minha volta. Deus é um Deus de transformação. E Ele não se manifesta da maneira que nós desejamos muitas vezes. É Deus. Deus é um Deus de poder. Eu não quero entrar em testemunho, meu Deus. Eu quero pegar a palavra. Daqui a pouco eu vou falar. Deus é um Deus de transformação. Aí Elias sai e vai fazer a missão que Deus o disse. E diz a palavra que aí ele teve um contato com Eliseu. Não quero falar de Jezael, eu não quero falar deles, quero falar de Eliseu. Diz a palavra que Elias lançou o seu manto sobre Eliseu. Aí Eliseu ficou assim preocupado: Senhor, eu quero ir contigo, mas eu posso lá despedir dos meus pais? Pode, mas ó, não se lembre, não deixe de esquecer daquilo que eu te fiz. É Deus. Jogar o manto, houve uma transformação muito grande. Ia haver o quê? Ele ia ser um sucessor. Eliseu ia ser um sucessor. Peraí, através de uma circunstância, qual que é o pensamento de Deus para nós? Glória. Qual que é? Aleluia. Qual que é o pensamento de Deus para nós? Elias deitou-se debaixo de um zinco, o anjo falou para ele andar, deu o que comer para ele. Depois estava na caverna. E depois ele vai passar aquilo que ele tinha para Eliseu. A Bíblia nos relata tudo, mas a Bíblia fala que nós temos que clamar a Deus e Ele vai responder coisas firmes que nós não sabemos. É Jeová. Será que Deus ficou decepcionado com Elias? De tudo que ele tinha feito para Elias e depois ele esquecer que Deus tinha sido com ele em outras ocasiões? Bem sabemos que Deus fala em Isaías 43:18 para nós não lembrarmos das coisas passadas, nem considerar as antigas, tinha coisas novas. É Jeová. Aleluia. Glória a Isaías Deus. 43:18. Será que Deus se decepcionou com a postura de Elias por achar, pediu a morte e aquele contexto do passado, dos anos que tiveram? Ele teve a presença de Deus de forma notória. O que deu um apagão? Você estava faltando vitamina na cabeça dele? Porque depois disso, ele teve que passar a sua capa. E Deus o tomou para si. Agora, isso eu abro, não está escrito isso, mas eu tenho por mim. Se nós formos ver, quando o povo do Egito saiu do Egito, muitos não entraram na terra prometida. Porque qual é o segredo da ascensão? É nós agradecermos a Deus em toda situação, que Deus está nos testando e nós podemos ser reprovados pelas nossas decisões, pelos nossos pensamentos. A Bíblia não fala que Deus pensou isso de Elias, mas pela situação que ocorreu, pela história que está dizendo ali, Eliseu se tornou o sucessor de Elias. Logo depois adiante. Por qual motivo? Elias estava cansado, provavelmente. Desgastado. Deus, ele sabe exatamente o momento das suas forças se esgotarem. Aí Deus manda a estamina vir sobre a minha, sobre a tua vida. Ele manda um recurso para te animar novamente. Da mesma forma que foi com o pão, da mesma forma que foi com a água. Oh, aleluia! Água glória e pão. A Deus! Dois fundamentos que trazem estrutura sobre a vida do ser humano. Se você está pensando
que as coisas vão parar por aí e você vai ficar do jeito que está? Não. Deus está preparando um novo caminho para que o nome dele venha ser glorificado, o nome dele venha ser adorado. Independentemente se vai ter sucessor, se não vai ter, Deus é um Deus que é contigo e vai colocar as coisas tudo no devido lugar. Oh, Deus lindo, Deus Elias. tremendo. Coisa que eu achei interessante, Deus não tacou na cara de Elias. Deus poderia, Elias, está de brincadeira, está com medo dessa mulher, Elias? Deus ele é culto, ó, centrado. Poderia ter falado para ele, depois de tudo que eu me manifestei para você, de várias coisas que você fez, olha só, falava que Elias fez sete milagres que Elias fez. Quem falou isso? Eu estava conversando com o Paulo, o Bosco, né? Eu falei assim, ele tinha falado isso para mim, eu acho que ele falou isso para mim de café. Eu falei assim, meu Deus, tudo é uma conexão, tem 7 pessoas aqui. Deus é um Deus de transformação. Olha aqui, eu estou feliz de estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Sabia? Às vezes quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que estar numa tranquilidade. É, Deus. Ó, tranquilo. Eu ouvi a voz de Deus quando eu estava quieto, de madrugada. Entende? Pentecoste é maravilha acontecer, mas algo tem que acontecer de dentro para fora. O Pentecoste, a restauração, a transformação vem de dentro para fora. É, Deus. Ô, Elias, papai querido. Ele faz o procedimento, faz tudo que Deus o mandou fazer, para que Eliseu pudesse ser o seu sucessor. Era o que Eliseu queria. Mas sabia que tem gente que está teimando e não quer passar capa? Tem gente que está teimando e não quer passar capa, não quer passar aquilo que foi dado gratuitamente, está entendendo ou não? É. Mas Deus é um Deus que Aleluia. vai passar a capa, querendo Glória a Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Aí a honra vai acontecer. Agora na segunda casa vai acontecer. É, Deus. Hoje eu ouvi Deus falando aqui através de várias coisas. Eu vi a hora que a irmã louvou, de todo o louvor que você louvou, eu vi o Espírito Santo usando a sua boca, falando assim, eu vou te abençoar. Desse jeito, com louvor. Querido, peraí, então, a sensibilidade de Elias, terremoto não tá. Eu estou ouvindo tudo isso, mas não. No sussurro, ele se levantou. É. Tenha sensibilidade quando Deus te chamar. Tenha sensibilidade e acredite na provisão, Alessandra. Acredite na provisão de Deus. Ele continua sendo. Ele é o nosso galardoador, ele é o nosso pastor. Aleluia! Aleluia. Entende? Aleluia. E agora saiu da caverna para fazer o que Deus mandou. Volta ao mesmo caminho, volta pelo caminho que você veio. Faz isso para mim. Hã? Aí diz a palavra que Eliseu foi despedido dos pais, sacrificou os bois, que ele lavrava a terra, sacrificou tudo porque ele não queria voltar pela vida que ele tinha, ele queria aquilo para ele, porque a presença de Deus, ela preenche você de uma tal forma que você se sente no céu quando você é usado. É, Deus. Quando você tem. Eu já provei e provo isso quando Deus me usa. E você não quer perder a presença de Deus. É Deus, aleluia. Entende? É algo poderoso. Olha o sorriso dele. Hoje eu recebi uma transferência de um doutor que tem um sorriso dele. Olha lá. É o Dr. Fernando o nome dele. Olha lá. Tem aparência característica. Tem umas conexões que acontecem na nossa vida que você não compreende. Cheguei aqui na porta. O pastor lá de Putinho me mandou uma foto de anos atrás da minha filha, tão pequenininha. Minha filha tem 12 anos hoje. Minha filha, meu Daniel bebezinho e o outro Samuel. E hoje eu estou vendo vocês aqui. E ó, Deus, calma. Deus está mandando mais presente para tudo. Ó, continue vocês juntos. Continue buscando a Deus. Continue tendo concordância. Porque eu vejo uma transformação de Deus na vida de vocês. Porque eu lembro quando eu estava na igreja do pastor Idraí, eu estava lá na frente, assim, igualzinho vocês, assim, ó. E Deus me trouxe honra. Aleluia! Que Deus me trouxe honra. Glória a Deus! Continue buscando a Deus.
Continue olhando para Deus no vento tranquilo. Não olhe para a quantidade, não olhe para a circunstância. Olhe para aquele que vos chamou. E Deus vai trazer a existência, viu? Em algo que não existe. Eu vejo Deus riscando algo do seu passado, meu irmão. Eu não conheço você. Eu vejo Deus batendo um carimbo, riscando algo do seu passado. E tem algo novo para a tua vida. Viu? Eu vejo portas, eu vejo duplicidade de portas, coisas que vão acontecer. Aquilo que está amarrado, Deus vai desamarrar. Deus vai trazer existência para vocês. Eu estou olhando para você e eu estou vendo como se fosse assim. Quando Deus me mandou uma criança, Deus me mandou uma criança e nós estávamos na igreja, uma irmã estava lá, a irmã Rose, Deus usa ela demais, e falou assim: ô Marcos, aquele carrinho, aquela criança que está no carrinho é de vocês? É. Não tinha meses. Tinha meses. Deus manda dizer que está vindo outro. Já está na barriga da sua esposa. Oh, glória! Eu sei que Deus me usa, hein? Já está na barriga da sua esposa. Falou assim, a minha esposa ficou branca. A minha esposa deve estar vendo a live. Ela ficou branca essa toalha aqui, ó. Irmão, nós ficamos, meu Deus. Vamos ao Drogarias em São Paulo. Não vamos. Cheguei, fui lá no Drogarias em São Paulo, comprei um teste mais potente que tinha. E nós ficamos aflitos, porque minha esposa deixou fazer o teste no outro dia. Eu acordei de manhã. Cadê minha mulher? Cadê você? Meu Deus. E ela não respondia. Daqui a pouco eu vou lá no banheiro, ela tá sentada abaixo do banheiro chorando. Que nem criança. Muito grávida. Ô, glória! Tem que mistério, irmão? Meus filhos estão lá. Glória a Deus! E Deus dá o melhor, viu? Deus dá o melhor. E eu aprendi uma coisa. Quando Deus manda, Ele manda o melhor. Ele cuida, Ele zela, Ele tem um caminho a seguir. Entende? Meus filhos estão... Hoje eu não fico sem nenhum dedo, meu Deus do céu, eu não fico. E quero ter mais ainda. Então Deus é um Deus de provisão. E eu vejo Deus agindo dessa forma. Mas agindo através da concordância, vocês vão alcançar outros patamares da vida. Aleluia! Olha a Deus. Eu tenho aprendido isso. Eu consigo ver Deus. Eu consigo. Eu queria passar isso para a pessoa que está aqui. Eu não consigo. Consigo falar através de palavras. Mas eu consigo ver Deus da forma que Elias viu. Aleluia. Ele sabia que Deus estava no vento tranquilo. Não é o vento que trouxe tempestade, é o vento que trouxe fogo, que trouxe terremoto. Não, nada disso. Não, ele viu que estava no sussurro e ele se levantou e disse: para onde ficou? Eu estou começando a entrar no feeling e entender que Deus é o nosso supridor. Eu estou com 44 anos, até aqui Deus me ajudou. Vai continuar ajudando você. Aleluia! Até sua orelha já mudou, sabe? Deus é um Deus de transformação. E está na hora, sabe o quê? Sair da posição que você e eu estamos. É Deus! Sabe para quê? Para quando você sair, aonde você passar, você saber que Deus é com você. Começa, Deus, olha só, a partir de hoje Deus vai abrir os olhos de vocês para enxergar aquilo que vocês não enxergaram. Glória a Deus! Mas Satanás, ele tá Aleluia! os olhos e os ouvidos das pessoas para que elas não venham entender que Deus está com você. Aleluia. Que o Espírito Santo ele quer comunicar com você a todo momento. Mas Deus vai dar estratégias para que nós possamos continuar a ter uma ascensão de ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer, no momento de a gente se afastar, é o momento que Deus tem para poder nos restaurar. Aleluia. Agora, Elias acaba tendo um sucessor que era necessário. Agora, o outro ícone que eu venho falar sobre Davi, caverna de Adulão. Um homem culto, um homem que queria honrar o seu Senhor, e o seu Senhor, com letra minúscula, claro. Saul queria matá-lo de tudo qualquer jeito. Dois fatos, e tinha coisas em comum. Dois escolhidos por Deus. Agora, quem somos nós para não passar e não entender aquilo que passamos? É Deus! Davi escolhido por Deus, Elias também. Tinha um contato pleno com Deus de uma forma diferenciada. Então eu quero trazer um alento para a sua alma, para a minha alma. Não fique se culpando pelo aquilo que você ainda não conseguiu, pelo aquilo que ainda você ainda está planejando em conseguir. Eu quero só dizer uma coisa.
Coloque no teu coração, na tua mente hoje, que Deus é com você, independente de qualquer circunstância. Aleluia! E Ele sabe da sua fraqueza. Glória a Deus! Tá entendendo? Yes. Elias, próximo. Davi, próximo de Deus. Ambos numa caverna, porque era o momento que eles precisavam passar por aquilo. Só que eu quero te dizer uma coisa. Independente se você está na caverna, independente se você está no pasto, debaixo de uma árvore, dormindo, preocupado, com medo, ninguém vai ter o direito de tirar Aleluia! aquilo que você é Glória a na presença Deus! de Deus. Aleluia. O teu corpo pode estar dilacerado, mas o espírito está intacto. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Eu creio, Deus. Aleluia. Ninguém tira a sua identidade no mundo espiritual. Nós precisamos dessa carcaça para carregar o espírito, a alma. Aleluia. E às vezes a gente acha que não tem capacidade. E Davi estava de que forma? Igual Elias, numa caverna. Só que quando, olha que diferença. Um tinha os dons. Profeta sofre, irmão. Viu? Sozinho. E Davi? Rei. Quais eram os dons espirituais que ele tinha? Tinha a capacidade de guerrear e derrubar qualquer um. A capacidade espiritual que ele tinha. Mas quando ele estava na caverna, quantas pessoas que foram estar lá com ele? 400. 400 pessoas foram estar com ele. Segundo, até teve a família dele, depois foi transportado para outro lugar. Ele esteve 400 homens dentro da caverna. Pessoas endividadas, pessoas problemáticas. Ele fez um verdadeiro líder. É, E Deus! transformou a vida de todas aquelas pessoas que Aleluia! começaram a acreditar nele. Então eu quero te dizer uma coisa. Independente da caverna que você está, continue sendo Glória essa a liderança Deus! que você está Aleluia! sendo. Porque Deus, Ele vai te honrar. E tem pessoas te vendo. Oh, Deus! Tem pessoas Deus! que estão te observando a sua conduta. Em casa, viu? Segredo para vocês. Orem juntos. Filhos, observem. Eu, quando era pequeno, meu avô orava. Pequeno, meu avô orava. E eu ficava olhando. Por que meu avô fica ajoelhado? Eu ficava vendo. Entendeu? Hoje, eu faço isso com a minha esposa quando nós vamos dormir. Nós vamos dormir. Nossa filha ora junto com a gente. Nosso Samuel já está fazendo isso. Pode 6 anos. Glória a Deus. Aleluia. Então, peraí. Estou observando. Então, peraí. Nós estamos sendo observados em tudo que nós fazemos. E eles vão buscar o que? A nossa característica. Davi estava numa caverna. Por que foi parar 400 homens lá dentro? Porque sabia o potencial que ele tinha. É, Tem gente que está rejeitando Davi, mas é por pouco tempo. Tem gente que está rejeitando Davi, mas é por pouco tempo. Porque Deus vai levantar. Glória a Deus! Aleluia! Eu creio, Deus. Aleluia. Ó, Deus falou comigo hoje. Salvou que é a rua José. Olaria. Olha lá. Olaria. Vocês estão passando a Olaria de Jeová. Eu moro na rua José. Eu sei que eu estou passando. Meus filhos estudam na escola José. Meus 3 filhos. Tudo tem uma resposta. Eu ainda moro na rua José Caval, que é para me cavar. Deus tem o poder de manifestar a sua glória. Aleluia! Deus falava, É, sabe como Deus. Deus usava? Tinha um éfode e tinha 2 pedras, Urim e Tumim. E Deus falava com os homens, ó, vai para a guerra, não vai para a guerra, através do posicionamento dessas pedras que o sacerdote carregava sobre si. Davi estava lá na caverna, depois estruturou 400 homens para entrar em Queila e derrotar os filisteus que estavam tirando tudo que estava lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus vai te tirar deste mundo duro. Aleluia! Deus vai te colocar como estrutura do Aleluia! Espírito Santo. E tu glória! vai ver que tudo que sai da tua boca vai ser, ó, Glória a Deus! cuidado até que você vai falar. Meu Deus, Deus está aleluia. levantando, eu vejo uma eu vejo uma voz profética nesse lugar. E qual sabe? Opa, eu falei 400 homens, olha lá o mundo da casa, 400, lá do outro lado. Meu Deus. Quando você vê, tem um hino de 400, se eu não me engano, minha vida seja assim, consagrada a ti. Tem um louvor no hino da harpa, acho que é 400, se eu não me engano. E quando você vê 400, você vê 40.
Nós devemos esperar no Senhor. Salmos 40. Querido, Deus tem uma novidade. Aleluia. Continue fazendo aquilo que dá para você fazer. Não se preocupe da forma que está, porque Deus ele vai somar as coisas. Ó, os planos de Deus, através da estratégia de Deus, Deus vai trazer a existência aqui que não existe. Aleluia. Como que ele me trouxe aqui? É, Jeová. Como que ele me trouxe aqui? Ô, papai Sabe, querido. me diz, Alessandra, como que ele me trouxe aqui? Hã? Eu estava em casa, eu recebi uma mensagem do Paulo, né? Do Bosco. Assim, Marcos, eu tô pensando em você. Eu lembro há anos que você foi pregar. Há anos? Pegou meu contato e fui lá no Graal. Sentei. Falei, Deus, olha só, Alessandro. Tem gente que olha pra você, não dá nada pra tu. Mas eu vejo o Espírito de Deus mexendo em você. Ele te coloca no lugar certo, no lugar correto, para mover algumas circunstâncias. Eu vejo Deus tocando na sua saúde. Você vai começar a ver umas coisas que Deus quer que você altere em você. Precisa cuidar. Vitamina B12, vitamina D. Alguma coisa que precisa ser restaurada dentro de você para te trazer mais alegria. Porque eu vejo, por causa da sua imunidade, o mal tentando trabalhar na sua mente para tentar te destruturar muitas das vezes. Mas Deus manda te dizer, eu vou trazer à existência aquilo que não existe. Eu só vou fazer alguns ajustes que precisam ser feitos. E tu vai entender por esses dias os ajustes que precisam ser feitos. E o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Halá, sal é quer. O mal tentou soprar muitas coisas na sua vida, mas eu não determinei que não soprasse, porque eu sou Deus e sou um Deus que revela para você. Halá, sal achar. Vou te acordar de madrugada, de uma forma mais intensa. E tu vai entender que eu sou Deus de uma voz diferenciada. Vou cuidar da tua saúde, porque eu tenho algo novo para te entregar. Aleluia. Aleluia, sal. Glória a Deus. Aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, ninguém vai tirar segundo a minha ordem. Assim diz o Senhor para tu. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de transformação. E Deus vai te dizer, não se preocupe com nada. Dentro da sua casa, no seu trabalho, não se preocupe. Só acredite e confie naquilo que eu determinei acontecer na tua vida. Aleluia, sala! Tem coisa que eu destinei para tu de uma forma que tu nem pensaste que ia ser. Tu pensaste que ia ser de uma forma, foi de outra. Mas eu destinei algo diferente para tu entender. Porque eu sou um Deus de surpresa. E te provo. E estou destinando algo diferente de novo. Tu vai entender. Estou destinando algo diferente de novo. Não é para te confundir. É para confundir o inimigo que está querendo travar aquilo que eu já determinei no mundo espiritual a seu favor. Alora, salvação. E aquilo que é teu vai vir na tua mão. Especialização. Ô, glória. Ih, tá vindo investimento de Deus para te especializar. Glória a Deus. Deus, Aleluia, Deus. Deus. Sabe o que é especializar? Meu Deus, hein? É você executar algo e Deus transferir você para outro. Aleluia. E para isso vai ter um investimento. Você vai mandar uma mensagem. Você vai mandar uma mensagem para mim. Um investimento da parte de Deus para te especializar para algo que Deus vai te dar. Aleluia. Sabe o que é especializar? Glória Não a você ser um Deus. enfermeiro ou enfermeira. É, Jeová. Hã? Ô, Então papai se lindo. prepara. Eu vejo a especialização de Deus vindo sobre a sua. Aleluia! E o nome do Senhor vai ser glorificado. Olha, e Deus manda dizer, ó, Espírito Santo, estou mandando capital. Aleluia. Para essa, vai gravado aí. Para essa especialização que vai acontecer. Da mesma forma que eu gerei algo que você nem esperava que eu ia gerar, porque eu mando o ser humano fazer algo por ti. É, Eu Deus. vou fazer de novo. Aleluia. Para mostrar para você que eu sou Deus. Aleluia. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse dia eu estava deitado. Olha, tudo que eu falo tem conexão. Não esqueça. Está gravado. Nossa, palavra de Deus. Eu vi um contrato. Sabe isso aqui? Isso aqui é retroprojetor, né? Isso. Eu não sei o que eu tenho nos meus olhos.
Eu tava deitado assim, de repente eu abri os olhos, eu olhei lá no teto, à noite, dormindo, 3 horas da manhã, 4 horas. Eu olhei um contrato lá no teto. Parece que meus olhos estavam olhando lá no teto. E eu vendo um contrato, eu vendo um papel branco escrito. Eu queria saber o que estava escrito. Então, os mistérios, vou contar só essa parte pra vocês. Eu falei, amor, o que aconteceu? Estou vendo um papel lá em cima, um contrato, não sei se contrato, um papel. Você vai entender depois. Eu falei, meu Deus. Será que meus olhos são reto projetor também? Pensei comigo, né? Olha aqui. Deus gosta de gente doida. É, Deus. Beleza? É, meu pai. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Que horas são? Que horas são? Perdão, 9 horas. Que hora que eu tenho? Até que hora que eu tenho? É 9h30. 9h30. Ó, eu tô aprendendo a trazer existência. Parece uma escola dominical aqui. A existência, aquilo que não existe. Alessandra, você vai pegar. Deus gosta, sabe o que quer. Você tem que ir na cidade comprar algo e você não tem o dinheiro para comprar e Deus preparar para você no caminho. Ô, glória! Deus está falando aqui. Viu? Meu Deus! Aleluia! Aí, pai! Glória a Deus! Eu vou contar um negócio para tu. Para mim chegar até aqui, eu tinha R$3,47 na minha conta. Meu Deus. Não falei nada para tu. Meu Deus! Porque a gente tem uma empresa. Eu vivo igual você, de fé. Só Deus preparou umas coisinhas diferentes para mim. Entende, mulher? Aquilo que você fizeste, sabe o que eu fiz quando eu assumi a Câmara em Guaratinguetá? Eu fiz um requerimento para poder parabenizar as mulheres que cuidam, que zelam pelo estabelecimento. Sabe, a mãe cuidou da gente sendo cuidadora de casa, limpava a casa. E eu fiz isso. Trabalhava em prédio, limpava o prédio. Eu falava naquela escadaria, Alessandra, lá, e à noite eu entregava pizza com a moto que Deus me deu. Eu falei, Deus, muda a minha vida. Eu não quero ficar aqui, Senhor, mas fazia o meu melhor, igualzinho que está fazendo. Fazia o meu melhor. Mas Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Muda a minha vida, Senhor. Morava na sala da casa da minha mãe. Meu Deus. Vou voltar para a palavra de novo. Na sala da casa da minha mãe. E um dia eu não aguentei. Deus, não tem nada nessa vida, Senhor. Eu moro na sala, dormindo no chão. E chorando muito. Chorando muito. E nossa vida é tudo conexão. Se eu vou falar as conexões aqui, eu não vou ficar até 10h30, 11 horas da noite. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Uma voz invadiu, ó. Voz tranquila, hein? Por que tu lamentas, por que tu chora? Eis que tem coisas grandes e firmes na tua... Eis que tem grandes coisas na tua vida que tu não sabes. Por que tu lamenta, por que tu chora? Eis que tem coisas grandes e firmes na tua vida que tu não sabes. Desse jeito. Parei de chorar. Eu tinha 22, 23 anos, tô 44. Deus cumpriu muita coisa já. Eu dormi na sala. Deus me deu tudo. Deus me deu tudo. Então eu quero dizer uma coisa. Deus gosta que nós vivemos através da sua dependência. Às vezes sabe o que a gente fica perguntando? Deus, por que fica pingando só? Por que essas coisas ficam só para poder ter uma sustentabilidade naquele momento? É porque Deus sabe exatamente o momento de nos dar, para que a gente não possa perder a estrutura e perder a conexão espiritual com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmão, Deus quer que você não perca a presença. É, Deus. Deus não quer que você perca a sua família. Aleluia. Deus não quer que você perca o Espírito Santo que está querendo a cada dia gemer dentro de você para mostrar para você que Ele é Deus. Aleluia! Eu entendo isso. Hoje eu entendo isso. Resumindo, não parou de chegar a transferência para mim na minha conta. Depois daquele horário que eu falei para tu. Eu falei, até veio de um doutor que parecido com ele. Então, peraí. Eu falei assim, eu ia falar pra tu, meu irmão, não tem dinheiro de gasolina pra mim. Mas no que Deus não é falar. Eu quero que você abençoe em vez de ser abençoado. Então foi isso. Quero dizer uma coisa. Vou voltar de novo ao palavra. Eu vou falar dessa parte. Quando eu fui embora para São José dos Campos, eu assumi a minha esposa hoje. Que é a minha esposa hoje. O pastor Noé fez o meu casamento, nosso casamento. E um dia nós queríamos comer uma pizza, Lucas. A gente queria comer uma pizza. E tinha o dinheiro da água para pagar amanhã, por exemplo. Vocês estão pegando o mistério. Aleluia! Deus, essa maneira! Glória a Deus! Oh, Jesus!
Deus fala, irmão. Ô, E papai. eu falei, querido. Senhor, e a pizza da Vila da Pizza é a pizza, lá de São José. E minha esposa, eu olhei pra minha esposa, ela olhou pra mim, minha guerreira, viu? Se estiver escutando aí, amor, me vendo, eu te amo, viu, meu amor? Ela tá assim. Tá vendo? Tá vendo? Glória a Deus. E eu falei assim, amor, vamos fazer o seguinte. Irmão, vive de fé, sejam felizes. Deus é contigo. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no boteco, na mercearia, eu vou comprar um guaranazinho, que é mais barato lá, É, e pedir pela pizzaria. Ô, glória. É nós puro. Olha só. E depois a gente pede a pizza amanhã, vai dar um jeito de pagar com o diabo. Ô, glória, Você entendeu? desse jeito. É. Tá assistindo mesmo. E aí, irmãos, eu falei assim, nós vamos comer a pizza, minha mulher gosta de comer pizza. E nós vamos comer pizza de novo. E sabe o que eu vi agora vindo lá pra cá? Eu vi com a minha esposa, com a minha família que eu ouvi. Eu passei ali agora, tem uma placa escrito Bonanza lá na esquina. Pizzaria Bonanza é um cliente nosso lá de Guaratinguetá. Bonanza. O que Bonanza significa pra você? Bonança. Hã? Estrutura que Deus te manda. É, Deus. Irmão, É, Jeová. ó, não levei meus filhos na escola hoje, meus dois. Nem falei isso com minha esposa. Eu não falo certas coisas pra ela. Meus dois filhos que estudam num lugar mais distante, porque eu tava reservando combustível para poder vir aqui hoje. Entende? E teve um dia, agora eu vou voltar a falar da pizza. E nisso, eu peguei e fui lá comprar um refrigerante e pedimos a pizza. Mas a hora que antes de eu sair para comprar o refrigerante, a hora que eu abri o portão, o que tinha na calçada à noite? O dinheiro certinho da pizza. Eita, glória a Na frente Deus. de casa. Aleluias. Quem passou lá, você sabe me dizer, Lucas? Quem deixou esse dinheiro lá? Eu olhei para um lado, olhei para o outro. E Deus é meu, eu estou gostando de estar aqui. Pra lá, olhei para cá, olhei para cá. Meu Deus. Meu Deus, de quem que é esse dinheiro? Meu Deus, de quem é esse dinheiro? E eu vi que era provisão. Aleluia! Nós comemos uma pizza dando risada. Glória a Deus. Bebemos Aleluia. água no outro dia. É, Deus, Você está dessa entendendo que Deus é maneira, com Pai. vocês? Ô, Deus Ô, tremendo. glórias. Aleluia. Aleluia. Habilidade de forma que o homem não entende. É, Deus, Mas ele dessa continua maneira. se sustentando. Agora, depois de um tempo, o que Deus pede para nós? Não se esquecer dessas coisas que ele fez. É, Jeová. Elias se esqueceu, mas nós não devemos esquecer do poder de Deus que existe na nossa vida, independente de qualquer circunstância que nós estamos passando, porque ele continua sendo provedor de alguma forma. Vai vir. Eu curei. Entende? Aleluia. E um dia Deus me fez provar minha esposa. Vou trabalhar de novo. Eu tinha um golzinho de 2 portas. A esposa chorava. Nós fomos chamar para poder tentar comprar, não deu certo. A esposa ficou a semana inteira triste. Só que ela estava limpando o golzinho, cuidando do golzinho de 2 portas. Ela viu um homem de branco no portão. Depois daquilo, Deus me deu um carro que até hoje eu fico olhando. Deu um Forte, carro de papai. Aleluia! 40 mil. Glória a Eu Deus. olhava para a garagem. Então, eu fui arrasar. Eu olhava para a garagem. Ficava, o senhor me deu esse carro mesmo? Resumindo, tá? Agora já troquei, tem outro. E eu quero dizer, Deus me fez, sabe o que Deus fez? O Espírito Santo prova para sua esposa que eu sou com vocês. Mas como, Senhor? Eu fui lá na igreja apostólica Deus de Milagre. Aqui em Lorena, se eu viesse com o combustível do jeito que estava, o máximo que ia acontecer, eu poderia falar contigo, eu poderia falar com alguém, com qualquer um dos meus amigos, que eu tenho muitos empresários amigos, e me socorrer. Mas não é isso que eu quero. Não era isso que eu queria. Aí eu fui para São Paulo, Igreja Apostólica Deus de Milagre. Eu fui com dinheiro, só dinheiro, porque eu sei quando combustível. Irmão, eu estou tão acostumado a entender quanto meu carro, eu consigo saber. Eu tenho um filho do carro. Eu consigo saber até a última gota. Oh, Deus tremendo. Deus, aleluia. É o mistério de Deus. É mesmo, Jeová. A gente é inspirado. Não tem esse negócio não. Mas o tempo vai cessar, viu? Vai vir algo diferente. Eu creio. Aí, fui, domingão. O que o anjo faz? O anjo nos auxilia, os anjos. Você está preocupado por quê? Os anjos nos auxiliam. Sabe quanto tem na conta. Os demônios também sabem. E gostam de andando com a gente. Mas eu não estou nem aí.
Porque o nosso Deus é dono do ouro da prata. Aleluia. Só que ele não quer que nós se apegamos ao Deus de Mamon, porque isso é oposto àquilo que ele realmente tem para nós. Ele está nos provando, nos moldando para receber. Isso de forma gradativa. E eu glorifico a ele por isso. Fui. Quando eu voltei, cartão de crédito, never. Débito, never. Dinheiro, never. E sendo dizimista, hein? O que aconteceu? Passando em Santa Isabel, o carro entrou na reserva e o carro me caguetou. Tem! Esse fosse morto. Esse barulho é de reserva? Meu Deus. É de reserva. Amor, ela já fica com as mãos geladas, tudo gelado. Quando ela fica apavorada. Meus filhos estão com a minha mãe. Amor, você é doido? Eu não cheguei em casa. Deus vai prover. Deus mandou eu vim aqui com você e para provar para você que Ele é Deus. Oi, gente, tá ó. Isso aconteceu antes de Jacareí. O anjo do Senhor foi lá na casa da Mara, na casinha lá no Santa Luzia. Importunou ela para poder fazer uma divulgação com a gente. E ela mandou mensagem para minha esposa. Quem manda mensagem no domingo às 14 horas? Hã? Alina, faz uma publicação minha, vou fazer um pix agora para você. Minha esposa já... Olhei, o que foi, amor? A Mara mandou mensagem que fez um pix para nós. Filho, fez! O anjo do Senhor. É Deus. O anjo do Senhor apareceu para Elias. Apareceu para ele. Tem coisa que Deus precisa aparecer de forma corpórea para você? Não. Só vejo os sinais. Deixou o pão e deixou o jarro de água. Foi lá. Eu abasteci no posto Ipiranga antes do pedágio de Jacareí. E cheguei em Guaratinguetá glorificando a Deus. Não chegava em São José, viu? Porque eu conheço o carro quando entra na reserva. Então, quer dizer, experiências que eu estou passando para vocês é para vocês realmente entenderem. Se a chegar amanhã, vocês ficarem apavorados. E outra coisa, se não conseguir pagar, não esquenta não, que Deus não vai deixar vocês passar vergonha. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Então, Deus é um Deus de transformação na nossa vida. Da mesma forma que às vezes nós ficamos dentro de uma caverna como Elias, como Davi ficou, mas nós temos autonomia para colocar essas pessoas para frente, para cima, com a experiência que Deus nos deu. A experiência que Elias teve foi diferente da experiência que Davi teve. Mas Davi, ele transpassou, ele passou para outras pessoas. Elias passou para outras pessoas a partir do momento quando Deus foi se deparar com ele. Então tem pessoas que estão num nível diferenciado aqui dentro, que precisam cada um de um contato com Deus diferente. E às vezes um pouco mais profundo. Nós não podemos julgar, mas Deus sabe exatamente como se manifestar para você. Hoje é dia 25 de junho de 2025. Deus agora, 25 de junho de 2025, Deus vai trazer uma dupla honra sobre a vida de pessoas que aqui estão. Aleluia! Aleluia, Deus, eu creio, Deus, aleluia. Olha lá o sol achando a roça. Antes de eu ficar preocupado, Deus está preparando o futuro. Deus está preparando o projeto. Deus está preparando a restauração. Davi saiu de lá para guerrear. Matou-se os filisteus que lá estavam para poder dar livramento para a cidade, que depois realmente não era digno de receber Davi. Independente se você está sendo digno ou não de estar em determinado lugar, Deus. Não vai mudar aquilo que Deus pensa Aleluia. ou deixa de fazer por você. Aleluia. Ele vai continuar fazendo. Se a pessoa não quer você, não quer dar crédito para você, se prepare que você está no caminho certo. Aleluia! Se prepara. Poderia ter pregado sobre José, teve muita conexão. Mas não, quer pegar sobre Davi e sobre Elias. O tempo do esquecimento é o tempo que Deus vai mandar para você depois, de forma daquilo que você ficou 2 anos para poder viver, Deus vai trazer a existência para você com uma coisa muito antecedente. O tempo que você viveu em lágrimas, se você seguir todinho os caminhos que Deus está mandando você seguir, Deus vai trazer algo novo para a tua vida num espaço pequeno de tempo. Aleluia. Mas nós temos que entender, é um processo para que a gente possa chegar no destino. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! O nome do Senhor vai Glória ser a glorificado. Deus! Glória a Deus. Dupla honra. Estou pregando sobre 2 homens. 2 homens. Conceituados por Deus. Elias e Davi. Falei um pouquinho sobre Eliseu. Deus vai trazer dupla honra sobre a vida de pessoas que aqui estão. Para que você possa saber que Deus é Deus na tua vida. Especialização eu vejo. Eu vejo Deus preparando você. Eu vejo você mexendo no computador. Você já faz isso?
Ó, eu vejo você mexendo em computador. Daqui a um tempo você vai entender isso. Deus vai trazer. Quando você mexer no computador, eu vejo Deus indo lá no seu passado, quando você nasceu. Eu vejo Deus entrando na sua mente e transformando algo. Deus vai passar a dar uma inteligência a mais para você. Tudo aquilo que você passou lá atrás, quando você nasceu, você não entende isso. Deus vai fazer um ajuste em você para poder realmente te colocar no lugar que Ele deseja daqui a um tempo. Olha aí, pai. Sabe aquilo que trouxe trauma de uma forma que você nem lembra, nem vai lembrar? Deus está indo lá no seu passado para poder fazer uma transformação. E vai trazer um impulsionamento, uma maturidade para você de uma forma diferente. Para que o nome dele venha ser glorificado. Eu vejo Deus, os seus neurônios sendo mexidos, alterados, para que você possa desempenhar uma inteligência que você ainda não descobriu que você tem. Fala o sal a sério. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Porque o que você falou aqui foi exatamente o que eu estava pensando. Isso é conexão espiritual. Aleluia. Marcos, Lucas, a Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas. Então, que ele continua tendo esse coração que você tem. Não deixa ninguém falar para você que você é isso, que você é aquilo, que você não é. Você é escolhido de Deus. Olha o sol assado. Aleluia! Deus gosta do seu sorriso quando você sorri. Não deixe ninguém tentar te contaminar. Continue buscando a Deus. Porque o futuro que Deus tem para você é um futuro de resiliência, de estrutura dentro da família. É o pilar da família. Aleluia! Sabe o que é o pilar? Meu Deus, Essa é casa tem um pilar. forte, Deus. Tem uma estrutura, tem várias colunas. É. Mas aqui tem uma especial aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Deus Então, meu! Deus vai trazer a existência de forma muito rápida. E ó, vai mandar capital, vai mandar recurso para você executar algo. Eu vejo uma aceleração do seu neurônio na sua mente para que você possa ser inteligente mais ainda do que você já é. Glória! Fala o sol axé. E quando você se levantou aqui, é como se eu visse uma farda sobre você. Meu Deus. Uma farda. Eu falei assim, meu Deus, por que eu tô vendo farda naquele menino? Deus tem um projeto para você e você vai poder escolher. Ou isso, ou isso. Oh, Vai chegar um glória! momento da sua vida que você vai poder escolher. Eu vou para esse lado ou eu vou para esse lado? É uma escolha. Independente da escolha que você vai fazer, Deus é contigo, Deus vai ser contigo. Aleluia! Da mesma forma como Abraão estava com Ló. Ló, pode escolher o que você quiser, porque Deus é comigo. Escolheu o melhor lugar, visivelmente. E Abraão escolheu o lugar que ele gostaria de estar. E Deus foi com ele e realmente muito mais o impulsionamento de prosperidade vem É Deus! Então quer dizer, independente da sua escolha, Deus vai trazer alegria para você. Glória a Dentro da Deus. sua família. Meu Deus. Dentro da sua família. Eu vejo tudo. Eu vejo o seu futuro. Estou vendo o seu futuro. Coisa legal. Só blinde as questões das amizades que você está tendo. Tem umas amizades que Deus vai tirar de perto de você. Glória a Deus. Para que realmente venha dar uma estrutura a mais para você. Que tem gente que não é bom, suga suas energias e acaba transpassando aquilo que não é para transpassar para você. Eu vejo Deus mudando até isso. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh, aleluia. O nome Aleluia! do Senhor vai ser exaltado. Glória a Deus! Deus é um Deus de restauração. Meu Pai. Halabussalacandarauá. 2 líderes, 2 cavernas, 2 coisas distintas. Que qual é o denominador comum disso? Qual é o denominador comum disso? Olha só que tremendo. Aquele que é de Deus tem um patamar diferente. Para finalizar essa mensagem. 2 cavernas, 2 homens ícones e 2 segmentos diferentes de acontecimento. Um foi tomado numa carruagem de fogo. Ó. E o outro foi a rei. Aleluia. Olha que intervenção. Elias, estrutura. Passou a sua capa para Eliseu. Transição. E Deus tomou Elias para si. Agora Davi, numa caverna, liderou. Tentaram matar. Não dá. Aquilo que é de Deus não tem como ninguém matar. Não tem como ninguém barrar. Não tem como ninguém paralisar. Aleluia! E o que aconteceu? Glória a Davi Deus! foi realmente colocado oficialmente como rei de Israel. Glória a Deus. Aleluia. E não houve transição até então naquele momento. Então cada um tem uma especialidade de vida. O fundamento que você está hoje não vai ser o fundamento que você vai estar amanhã. Caverna, lugar que te traz incertezas,
vai chegar o momento que você vai sair. Ou é para passar lugar para o outro, olha só o que Deus está falando aqui, para passar lugar para o outro e seguir destino, porque Deus tem algo para fazer, para você conhecer outras pessoas. Quando você conhece pessoas, abre as portas. É Deus. Quando você conhece novas pessoas, Alessandra, abrem portas diferentes. Está na hora de Deus mudar o rumo. E o que Deus está mostrando para mim? República Federativa do Brasil. Eu vejo coisas sendo restauradas. Eu vejo, olha só, uma carteira sendo assinada de uma maneira diferente, num perfil diferente. Algo novo, diferente. República Federativa do Brasil tem certidão de nascimento, certidão de casamento, tem dinheiro, tem até mesmo na carteira de trabalho. Eu vejo algo, eu vejo Deus apagando uma carteira de trabalho e colocando um novo carimbo nela. Oh, aleluia. Deus é um Deus de transformação. Aleluia. Hoje é 25 de junho de 2025. É isso mesmo? Não, né? Deus é um Deus de transformação. Aleluia. Se você está se sentindo numa caverna, se prepara que você vai sair dela. Aleluia. Davi saiu com 400 homens. Elias saiu amando de Deus. Qual a diferença? Qual a diferença? Nenhuma. Ambos estavam em conexão com Deus, estavam seguindo o seu perfil. A partir de hoje você vai seguir o seu perfil, meu irmão. Viu? Eu vejo Deus te dando uma maturidade a mais. Aleluia. Porque, sabe, o mal tem que trabalhar muito na sua mente. E Deus vai te dar uma estrutura a mais. Coisa que você não fala. Às vezes você está quietinho no lugar, chorando por dentro das circunstâncias que você vem atravessando lá do passado. Eu vejo Deus quebrando uma maldição dentro da sua família. Aquilo que a sua família viveu, pessoas da sua família viveu, você não vai viver. Deus vai trazer algo novo para a sua vida. Aleluia, Deus. Eu vejo Deus quebrando uma corrente, eu vejo Deus apagando um papel que estava tentando trazer transtorno para você lá na frente. Aleluia, Deus é um Deus de poder, de restauração. Eu vejo Deus quebrando correntes. Aleluia, Deus. E dando para você algo diferenciado hoje nessa noite. Glória a Deus. Tendo Aleluia. pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste meu nome. Com pouca força, eu vejo pouca força em você. Mas o Espírito de Deus tem gemido dentro de você. E eu vejo uma pessoa orando por você. Uma pessoa orando por você e as orações têm sido ouvidas. Eu vejo uma porta. Eu vejo Deus, eu vejo você atrás de um caminhão, e você saindo de atrás do caminhão assim, e quando você ia atravessar, um carro ia te pegar. Deus te deu um livramento, ou ainda vai te dar um livramento. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Isso significa que com os seus próprios passos pode te vir um transtorno, mas Deus vai te dar visão para parar no momento que é para parar. Olha só, tá entendendo? É como se eu visse você parando no momento que é para parar, para não acontecer algo contra a sua vida. Aleluia, Aleluia. Deus. Vai Eu entender isso creio, aí. Pai. Deus é Deus de milésimos de segundos. Meu Deus. Viu? E a partir de Deus vai mudar sua mente. Veja Deus operando dentro de você, tirando tudo aquilo que estava bloqueando a sua mente, bloqueando a sua capacidade de persuasão, de pensar no que vai fazer. Sabe quando você fica, o que eu vou fazer? Eu vejo você assim, ó, parado e pensando assim, o que eu vou fazer? Meu Deus. Para onde eu vou? Qual é o destino que eu vou tomar? Aleluia, Deus vai te dar um Deus. destino. Glória. Porque você vai estar no lugar certo, no momento certo, e as portas vão se abrir de uma maneira diferente para tu. Oh, obrigado. O nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, eu creio. Qual é o seu nome? Weber. Weber. Nome diferente. Weber do quê? Olha só. Deus é um Deus de Weber, Deus é um Deus de Antônio, mas tem outro sobrenome também, tem? Qual que é? Paula? Paula Cis. Hã? Paula Cis. Querido, Deus é um Deus de sobrenome, de nome. Ele é um Deus de conexão. É Deus. Aleluia. Ó, tô gostando de ver a boys. Boys significa chefe. Que está escrito na sua camisa, que está escrito na sua... Então, querido, Deus vai te fazer um novo sacerdote. Oh, glória, eu creio, Deus. Aleluia. Isso aqui, ó. Ei, Deus, aleluia. Tem gente que tem vergonha de pegar isso aqui. Tem gente que não. Meu irmão, eu fico tranquilo onde eu vou. Antes não era assim. Sabe? Tem que tremer, tem que ficar congelada. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Então, louvor assim, né? Faça aquilo que você nunca fez para Deus, que Deus vai trazer existência para você. O que Deus falou aqui hoje? Acreditar no improvável. Você não tem, você vai ter. Se você não tem carta, não tem dinheiro para tirar, Senhor, olha aí, Pai.
Deus vai dar condição para tirar. É, Deus. Mas é necessário passar pelo exame prático primeiro. É Deus. Tá entendendo? Qual é o exame prático? É acreditar que Deus vai trazer existência. É Deus. Ó, Aleluia, Deus. quanto custa? Dá a entrada. Quanto custa? Eu não tenho. Dá a entrada. Ué. Se olha só, quando o Filho do Homem voltar sobre a terra, porventura achará fé? É Deus. O que é a fé? Hã? Meu irmão, Das coisas que não se vê. é se eu não tivesse aquele canto. Isso aí, a fé é o firme fundamento das coisas que se vê e a prova das coisas que não se vê. O que é? É você acreditar que vai acontecer, mas você não está vendo. É Deus. É. Aquela coisa, se eu tivesse aquele carro, eu tenho que voltar a pé, mas agora eu vai estar agora. Será que Deus deixaria eu voltar a pé? É. Deus é um Deus de provisão. Eu profetizo sobre a vida de vocês. Provisão a partir de hoje. Provisão que traz existência para o milagre acontecer. E a restauração de Deus acontecer lá. Não havia alguma coisa. Deus é um Deus de transformação. Aleluia. Quer que vocês venham aqui à frente? Quero orar por vocês. Todos. Em nome de Jesus. Eu tenho 2 minutos ali para orar por vocês. Ó. A hora que eu cheguei, eu vi aquela banqueta ali, ó. O que está escrito ali? Aleluia, Deus. União. União. Quanto mais união na família, traz o quê? Hã? Traz o quê? Quanto mais vocês tiverem união, traz a presença de Deus. E quando traz a presença de Deus, atrai o quê? Milagre. É Deus. Aleluia. Eu não sei, Deus vai fazer algo aí. Bem, Eu tô vovó. aqui nesse lugar, Deus está Vou fazendo segurar essa coisa pra mim. criança aqui. E sabe que quando eu entrei aqui? Sabe o que eu ouvi? A primeira coisa que eu ouvi? Eu vi um forro fora aqui. Ô, Um glória! forro fora, tá bom? Eu vi, ó, eu vejo buracos. Eu vejo coisas. Deus vai fazer alteração. Aleluia. Calma, não tenha pressa. Não tenha ansiedade, não. Qual é o seu nome? É Herbert? Weber. Seu nome é forte, irmão. Weber. E olha aqui o Espírito Santo falou comigo. Aquilo que Deus te deu, ninguém toma. É Deus. Aleluia. Deus fala, irmão. Aquilo que Deus te deu, ninguém toma. É Deus. Dessa maneira, Não, Pai. Deus, vai confirmando. Às vezes eu fico olhando assim pra minha esposa, sabe? Eu falo assim, Deus, eu amo o Senhor. Guarda a minha esposa do mal. Porque eu amo a minha esposa, irmão. E eu sei que você tem essa característica. Deus manda dizer, aquilo que Ele te deu, tá dado. Aleluia. Da mesma forma que Ele te tira de um lugar para te dar proteção e te coloca no outro, assim com todos que fazem parte da sua história. Entende, irmão? Aleluia. Então nós não devemos não nos preocupar que Deus não deu de restauração. Aleluia. Vamos orar? Glória a Senhor, Deus. através do Teu poder, Senhor. Nós clamamos ao Senhor agora nessa casa de oração. Os planos do Senhor são maiores que o nosso. Deus traz existência sobre a vida, seja de toda a questão do pastor, da pastora, das pessoas que a questão que fazem parte da família. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, traz a existência aquilo que ainda falta existir. Deus traz, Senhor, restauração. E aquilo que precisa ser transformado, Senhor, traz a transformação. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Senhor, e aquilo que falta na mente deles, de todos aqui, traz a existência para tomar decisões diferentes, para trazer transformação, Senhor, para que o teu nome venha ser glorificado. Senhor, sobre a vida dela, Senhor, sobre a vida dele, Senhor, sobre a vida dele também, do Lucas, sobre a vida do meu amigo aqui, sobre a vida do pastor, sobre a vida da pastora desse lugar, Senhor, Alessandra. Deus, traz a existência. Tem gente que está escutando essa pregação de longe, não tem coragem de vir aqui, Deus está falando para mim. Eita Deus. Tem gente que está escutando a pregação de longe, tem vontade de vir aqui, mas não tem a capacidade. O Espírito Santo está falando, não tem a capacidade de vir, mas vai chegar o momento que vai vir. Aleluia. Aleluia. Aqui, sabe setas malignas que bota operando na mente da pessoa? Deus vai mostrar que essa casa de oração foi Ele que abriu. Aleluia. Foi Ele que abriu. E o nome dele vai ser glorificado. Viu? Deus vai mandar investimento. Deus vai mandar estrutura. E o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Eu fui lá ver o pastor Leonardo Salles lá no Rio de Janeiro. E eu vi a bandeira do Brasil de um lado e do outro. Ordem aqui e progresso aqui. E o momento da oferta estava escrito assim, ó. Semeie nessa obra que haverá progresso.
Como é que eu vi isso? Semeie nessa obra. Só que eu vi o nome Progresso. E o Espírito de Deus me faz olhar, quando eu vejo voz aqui, para aquilo que Ele quer falar comigo. Olha aí, que haverá progresso. Glória a Deus. E eu tinha ido lá de Chibata, saquei R$50. Saquei 50 conto porque na carteira. 50, tô saindo aqui da filmagem, estamos juntos. R$50. Meu Deus, olha aí, ó. Você vai entender os mistérios. Eu vejo você caminhando, Deus vai começar a mostrar coisa pra tu. Ó, eu falei assim, Deus, o obreiro tava lá do outro lado da rua, irmão. Lá do outro lado, lá perto daquela porta. Se é de Deus, Senhor, o Senhor tá falando comigo, Senhor? Através daquilo que eu vi? Se você me nessa hora virar progresso, traz aquele obreiro lá aqui na minha frente, na minha mente. Meu irmão, o obreiro saiu andando. E ele veio. Tá quente, tá quente, tá quente. Sabe aquela brincadinha? Tá quente, tá frio, tá quente, tá frio? Lembra não, quando a gente era criança? Tá quente, tá quente. Ele veio e chegou assim. Como é que é o seu nome mesmo? Weber. O Weber. Não vou. Ele chegou assim e olhou pra mim assim. Como é que você chama? Jennifer. Olhou pra mim ainda, meu irmão. Na mente, eu pedi pra Deus. Eu falei assim, meu Deus, peguei os 50 com papel e tudo joguei dentro da sala. Passou 6 dias. Sabe o que Deus me deu? Me deu R$4.000. De R$50. Aleluia! Glória a Deus! Deus me deu 4.000. Em quê? Num forninho de bancada, que a gente assa a pizza lá em casa, num air fry no futuro, num novo sofá para minha outra sala. Eu tô vendo isso aí acontecer. É Deus! Aleluia! Aleluia! Claro, salva. Você vai ver. Deus vai mudar tudo, meu irmão. Eu vejo Deus mudando até a sua vestimenta, Deus vai mudar algumas coisas. Eu vejo um guarda-roupa, eu vejo um guarda-roupa, eu vejo um guarda-roupa, eu vejo um guarda-roupa. Olha só, eu ganhei 3 quadros, cada quadro R$650 cada quadro eu ganhei. De R$50 houve progresso. Eu vejo progresso na sua vida. Semeie o pouco que você tem. Se o Deus falando sobre a viúva aqui, você viu não? Um pouquinho que ela deu? Semeie o pouquinho que você tem. Eu quero orar especificamente para ele. Posso? Senhor Deus, Senhor, está esse jovem aqui. Eu vejo uma maturidade do Senhor vindo sobre ele de uma forma diferente. Senhor, brinda a mente dele, Senhor. Senhor, da mesma forma que o Senhor foi comigo, é comigo, eu quero que o Senhor seja com ele de uma maneira diferente. Maturidade espiritual. Senhor, traz aquilo que é necessário, quebra toda a articulação maligna da mente do corpo dele. Tudo que ficou no passado, todo transtorno para a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, não haverá um destino diferenciado. Aquilo que é novo, o Senhor vai trazer a restauração. Aquilo que é novo, o Senhor vai trazer a existência. Tira todo o fardo pesado da vida dele. Senhor, olha só que Deus. Aleluia, Deus. Olha que interessante. Às vezes ele se pergunta, você pergunta assim, ó. Deus, será que eu tomei a decisão certa? Às vezes a gente chega a perguntar, será que a gente tomou a decisão certa? Deus, estou vivendo, será que eu tomei a decisão certa disso? Eu não vou falar. Disso. Deus manda te dizer que tomou. Porque se isso não viesse a acontecer, você não estaria da mesma forma que você está de pé aqui comigo. Então Deus nos manda certas coisas que Ele mandou. E às vezes você se pergunta se é Ele que mandou. É Deus que mandou para te trazer uma estrutura. Sabe quando você precisa ficar fixado? Maturidade muito rápida na vida dele. Maturidade, Deus está trazendo. Mas não esquenta a cabeça, não. Eu vejo, Deus vai mudar algumas coisas. Eu vejo você entrando numa loja, comprando coisas que você ainda não comprou. Oh, glórias. Viu? Deus vai trazer alegria para você. Da mesma forma que eu adquiri imóveis, da mesma forma que eu morava na sala da minha mãe, dormia no chão da casa da minha mãe, junto com a minha esposa e minha filha, Deus deu condição de nós comprar um móvel da casa todinho de primeira. Eu vejo você entrando numa loja e comprando aquilo que você desejar. Você vai olhar se você vai comprar. Oh, aleluia. Algo novo. Algo novo. Algo novo. Computador. Tô querendo vir computador. Deus é um Deus de restauração. Viu? O que Deus manda fazer? Unir. União. Amor. Esse é o segredo. União e amor. Esse é o segredo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que estão assistindo aí.